E aí, pessoal? No último vídeo eu falei como essas novas tecnologias influenciaram o jeito que eu trabalho. E a partir de agora eu decidi fazer uma série de vídeos que vão ser paralelo aos vídeos do canal. Normalmente eu faço vídeos de opinião e trazendo questões sobre o design. E dessa vez eu vou fazer alguns vídeos para ajudar as pessoas que têm interesse em usar a tecnologia, mas têm medo. Fazer assim, um super beabá de como entrar em contato com algumas tecnologias. Aqui eu não vou aprofundar de forma alguma, mas é só para você ter o primeiro contato e conseguir entender como dar os primeiros passos para uma determinada tecnologia. Então eu vou começar por HTML e CSS, que é o vídeo de hoje. HTML é fundamental para você estruturar conteúdos de uma forma dinâmica, vocês vão ver como é que faz. E o CSS é um jeito de você estilizar esse conteúdo, ok? Dar uma cara para ele. Então a gente vai ver como é que faz essas duas coisas. Vamos lá. A primeiríssima coisa que você tem que fazer é criar uma pasta que vai conter o seu arquivo. Nessa pasta eu vou chamar meu primeiro site. É o nome dessa pasta, tá? Então, abrindo a pasta, ela está vazia por enquanto, vale? Então, ela está vazia por enquanto, certo? Na verdade, você pode criar um HTML. Então, HTML é uma extensão, né? Então, assim como tem .doc, que é um documento do Word, tem .txt, que é um documento de texto, tem .html. Então, é uma extensão. Então, você tem que criar um arquivo que tenha essa extensão. Eu sugiro, de antemão, que você baixe algum software que seja um editor de HTML, tá? Então eu sugiro que vocês baixem o Sublime. Eu estou fazendo download para Mac, mas vocês podem usar... Tem para Windows também, então dá no mesmo. Tá dando download. Foi. Sublime. Dou 2 cliques no Sublime, ele vai abrir. Então ele nada mais é do que um software para ajudar a gente a editar esse tipo de texto. Então eu estou instalando e eu já tinha o Sublime. Então eu vou substituir. Foi. E aí eu vou abrir dentro de aplicativos. Sublime. Ok. Então tá aqui ele. Tá? Então esse tá aqui o primeiro arquivo. Então é como se abrisse uma página de texto. E o HTML nada mais é do que um arquivo de texto, né? Ele contém texto. Só que o jeito que você escreve o texto é diferente do jeito que você escreve, por exemplo, um documento do Word. O HTML, se você escrever em HTML, o HTML é lido por todos os browsers. Por exemplo, Chrome, por exemplo, Safari, por exemplo, Firefox. Só que para o browser poder entender o que está escrito, você tem que escrever de uma determinada forma. E o HTML ele é escrito de uma forma muito específica, que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui um parágrafo, tá? Olá, meu nome é Luiz. Eu estou fazendo meu primeiro arquivo HTML, tá? Então isso aqui é um pedaço de parágrafo, tá? Só que para você dizer para o HTML que isso é um parágrafo, você tem que antes colocar uma tag, que a gente chama, que é uma etiqueta, dizendo que aquilo é um parágrafo. Então você bota P para dizer que é um parágrafo. E o HTML tem a especificidade de sempre que você abre a tag e você, ao final dela, você fecha ela usando uma barra P, como vocês podem ver aqui. Então você consegue ter uma frase inteira e tudo que está aqui dentro está entre esse P e esse P. Então o HTML sabe que isso aqui é um parágrafo, tá? O P é um código e tem vários desses códigos que vocês vão aprendendo aos poucos, tá? Então esse é o jeito de você fazer. Então é como se você fosse etiquetando as coisas. Então cada pedaço de conteúdo ele tem que ter uma etiqueta própria. Ele tem que estar entre essas tags dizendo que tipo de texto é aquilo. E isso, por exemplo, é um parágrafo. Mas, por exemplo, existe a possibilidade de você botar um H1, que é uma tag no HTML, que é para títulos, por exemplo. Meu
primeiro site. H1, a letra H vem de heading, provavelmente, que é um título, né? Um jeito de você fazer um título. Então tá, então agora a gente tem um título e temos um parágrafo. Isso é o suficiente? Não. A primeira coisa que você tem que dizer num documento de HTML é dizer que ele é um HTML. Então, no início do documento você escreve HTML e no final você fecha a tag escrevendo HTML. Então, esse talvez seja um dos documentos mais simples, que tem inicia HTML, fecha HTML. E no meio tem um H1, que é um título e um parágrafo. Então, vamos salvar. Eu vou salvar dentro daquela pasta que a gente criou chamada Meu Primeiro Site. Tá? Você pode dar qualquer nome para o seu arquivo. Eu vou dar o nome de index.html, que é a extensão. Salvei. Quando você salva .html, o Sublime já sabe que é um HTML. Então é muito legal. Por exemplo, se eu vou escrever um novo parágrafo, ele já identifica quais tags eu posso usar. E aí eu vou fazer um parágrafo. Aí ele abre e fecha a tag para mim. Então, eu posso só colocar o conteúdo que tem dentro. Aqui está o segundo parágrafo, por exemplo, tá? Então, de alguma forma, o Sublime já vai adivinhando, prevendo que você vai escrever isso. Isso te ajuda a escrever o código e isso é a parte excelente de um editor de texto. Salvei, Ctrl S. Salvei mais uma vez. Vou abrir a pasta que contém esse arquivo chamado index.html. E aí, como eu falei, ele abre em um browser. E aí eu vou abrir ele, por exemplo, no Chrome que eu tenho aqui. Então é só você jogar no Chrome e aí você vai ver que tem lá meu primeiro site. Olá, meu nome é Luiz e estou fazendo meu primeiro arquivo HTML. Aqui está o segundo parágrafo. Então esse é o princípio do HTML. Você escreve, então os tags, né, que são essas etiquetas, eles não aparecem. Quando você abre no Chrome, ele lê as tags, mas ele não escreve as tags aqui, então ele entende que é um tipo de código que ele lê e entende, mas ele não mostra pra gente mais. Então é como se fosse um pedaço do código que fica debaixo do pano que ninguém vê, tá? Então isso é o HTML. E tem uma infinidade de tipos de tag. Então eu vou botar uma tag que eu gosto muito, que se chama title. E vou chamar de meu primeiro site e salvar. E é muito interessante que eu venho aqui no meu browser, eu atualizo ele e ele fica aqui em cima. Então o title é onde fica na aba do Chrome escrito uma determinada coisa. Então é muito importante. O H2, você viu que tem um H1, o H2 ele serve como um subtítulo, por exemplo. Eu posso fazer uma pequena... Eu posso alterar a formatação de coisas dentro do texto. Por exemplo, strong, ele vai deixar aquela palavra que está dentro daquela etiqueta, daquela tag, em negrito. Então, essa é o início de uma estrutura super simples de HTML, tá? Eu quero colocar, e agora eu vou falar de CSS, de uma forma bem simples também. Vou fazer a coisa mais simples que tem. Eu criei uma tag que chama style, que é estilo. E aqui dentro eu vou botar que estilo eu quero. E aqui eu já vou escrever em CSS. Então eu vou dizer que o P, que é essas duas frases que eu tenho aqui, eu não quero que ele seja dessa forma. Eu quero que ele seja numa fonte Arial. E quero que essa fonte tenha o tamanho de 10 pixels. Salvo. E aí ele altera. Então CSS, né, que é a estilização do seu conteúdo, está contido dentro aqui desse arquivo HTML, mas tem uma tag só para ele, que se chama style. Então tudo que tem dentro do style é o CSS que estiliza os elementos do HTML. Então eu posso também fazer o H1. Você tem que prestar atenção que o jeito que se escreve o CSS é diferente do jeito que se escreve o HTML. O CSS, a gente usa a tag que a gente quer modificar, H1, e a gente
e a gente abre chaves e fecha chaves e tudo que tem ali dentro altera aquele H1. Então eu vou botar um font size maior, né, que é o tamanho da fonte, e vou mudar a cor para azul. Tá aí, tá? Então isso você pode ficar alterando infinitas coisas, tem potencial para você fazer muitas coisas. Então isso é o que é mais básico pode ter. Um conteúdo HTML com suas tags e seu conteúdo dentro, e aqui um style, um estilo, que tem um CSS dentro que altera esses tags em HTML. Para quem quer ir mais além, é muito importante manter o site organizado e tem uma série de convenções para isso. Existe a tag head e a tag body. A tag head processa metadados e a tag body mostra o conteúdo do site propriamente dito. É importante deixar esse conteúdo organizado para você poder mexer depois e você ter fácil leitura. Tem uma tag que é fundamental, que é uma tag imagem, IMG, que você coloca depois src e aí você coloca o URL da imagem. Então assim é a forma de você anexar imagens ao seu site. E não esquece que essa imagem tem que estar na mesma pasta onde está o arquivo HTML que você está mexendo, tá? Espero que vocês tenham gostado. É a coisa mais simples que tem, mas acho que é importante mostrar como isso é potente. Depois você pode mudar de infinitas formas diferentes e começar a criar seus sites. Um site nada mais é do que aquela pasta que a gente está trabalhando, ela no servidor, em algum servidor que está em algum lugar, e toda vez que você acessa meuprimeirosite.com.br, ele pega no servidor e mostra para você essa página que está aqui dentro, tá bom? É isso, valeu!